habitar o corpo físico, esse instrumento da natureza para a travessia da existência, com sentimento de gratidão. Penetrar na mansão da alma, onde habitam nossos antepassados, com sentimento de gratidão pelo pertencimento. Elevar-se ao templo da consciência, nosso corpo de silêncio e de escrituras sagradas, com um sorriso no semblante. Então, Roberto, eu queria continuar a nossa conversa pedindo para você falar dos desdobramentos, já que nós vimos logo desde o início que a Uniluz é um movimento de sístole, né? Movimento que se fecha, né? Mas se abre também, mas a Unipar já nasce como um movimento de diástole, né? De expansão. Provavelmente há desdobramentos, né? A Unipaz não é só o que nós dissemos até agora. Aconteceram coisas depois. Eu queria que você falasse dos principais desdobramentos da Unipaz. Então, Tony, obrigado por essa questão. Eu quero inicialmente falar, assim como eu escutei da Sônia, seria muito interessante que tivesse aqui a Lídia Rebouças, que é vice-reitora da Unipaz, para trazer as palavras diferenciadas e complementares, a Ruth Maria Scaff, desde a pré-história da Unipaz, a Cristina Carvalhedo, a Regina Fittipaldi. Em nome desse quaterno, eu reverencio também todas as direções das unidades da Unipaz e de núcleos da Unipaz no Brasil e fora do Brasil. Então, como eu disse para vocês, eu falo como um operário da Unipaz. A Unipaz é algo que nos escapa, porque, como a Uniluz, isso é o que eu sei
Eu ia falar, penso, mas é mais do que pensar, eu sei. E é importante considerar esse tema da complexidade. A transdisciplinaridade tem 3 axiomas. O primeiro é níveis de realidades. Não há apenas um nível de realidade, como o cientificismo postulou e postula. Há níveis com ontos, com episteme, com metodologias próprias e com habitantes próprios, e por isso há um segundo axioma da complexidade. Nunca podemos falar, seja lá do que for, sem considerar os diversos níveis de realidade. E o terceiro incluído. Você sabe que desde Aristóteles o terceiro é excluído. A é A, B é B, B não pode ser A não pode ser B. É o princípio da não contradição da lógica formal. Ora, com a física quântica, Heisenberg, o paradoxo ondas, partículas, nós sabemos que o terceiro passou a ser incluído. Tem toda uma filosofia quântica do Lupasco que faz parte desses fundamentos da transdisciplinaridade, onde o sagrado emerge. Então, falar de seja lá o que for, se nós estivermos dentro do crivo da transdisciplinaridade, há que considerar níveis de realidades. Por isso eu agradeço aquelas 4 velas que estão representando os 4 estilos epistemológicos da ciência, filosofia, arte e tradição espiritual. Há que considerar a complexidade, que não é antagônica à simplicidade. É um amplexo, complexo é um amplexo, abraçar todos esses níveis de realidade e abrir os horizontes para o paradoxo, a dimensão mito-poética e o sagrado. E é assim que eu percebo a Unipaz, nesses níveis. Nós não dirigimos a Unipaz nos bons momentos. Há uma egrégora que nos conduz. Quando somos nós, fazemos bobagem, como sempre. Mas quando é a egrégora que nos conduz, quando temos o silêncio, a abertura de um instrumento a serviço, então as coisas se processam e isso não inflaciona o ego. E isso é muito importante, porque não sou eu, não é o ego, é através. Então, nos bons momentos, claro, porque sempre podemos estar distraídos, adoecer, cair, mas nos bons momentos é assim, nos abrimos para que uma outra inteligência possa nos conduzir e recriar. Então, a partir da Unipaz, e ontem à noite eu partilhei aquele rito iniciático ao cristianismo do exicasmo realizado pelo Jean-Yves Leloup. Quando terminou o primeiro rito que ele realizou, encerrando o grupo piloto da formação holística de base, em 1992, ele teve a inspiração que repercutiu profundamente em mim. Mensagens do Deserto é um testemunho dessa reverberação. Não vou entrar em detalhes, mas apenas dizer que ele teve a inspiração de criar o Colégio Internacional dos Terapeutas, que brotou da Unipaz, mesmo porque o colégio não forma terapeutas, acolhe terapeutas formados numa abordagem transdisciplinar holística. E nós resgatamos uma tradição dos terapeutas. De onde vem essa palavra? Essa palavra terapeutas vem de uma tradição hebraica, nos reportada por Filon de Alexandria, muito convergente com a dos essênios, mas com
características próprias. Então, essa palavra terapeutas, é interessante constatar que, se do lado grego nós temos o templo de Asclépio, nós temos os pré-socráticos, que não dividiu a ciência da filosofia, da arte, da própria vida, do lado hebraico-cristão, nós temos os terapeutas de Alexandria. Eles eram filósofos, ao mesmo tempo médicos, psicólogos, educadores. Os seus templos eram também hospitais, escolas, eram também jardineiros. E nós ressignificamos o Jean-Yves por uma estimulação do Pierre, traduziu do grego para o francês o texto do Filon de Alexandria sobre os terapeutas. Nós o traduzimos para o português, na Unipaz. E nós compreendemos, primeiro, que essa palavra precisa ser democratizada. As pessoas, na normose, quando falamos de terapeutas, pensamos em médicos, psicólogos, enfermeiras, psiquiatras. Eles podem ser terapeutas, nem sempre são. Às vezes são técnicos que apertam parafusos, não mais do que isso. Ser terapeuta implica, primeiro, saber que a nossa tarefa é de cuidar, não é de curar. É a grande vida quem cura. Nós apenas facilitamos, cuidamos, para que o mistério possa curar. Mas cuidar do quê? Cuidar do ser. Cuidar daquilo que em nós não está doente. Cuidar, portanto, dessa dimensão, desse templo de ouro do Buda que eu me referi, dessa dimensão essencial. Porque é a partir daquilo que não está doente em nós que uma dinâmica de cura e de plenitude acontece. Essa era uma concepção já preventiva, profilática, de 2000 anos atrás, e que nós perdemos, infelizmente. Hoje, se pensa que o terapeuta cuida da doença. A doença é o fracasso da terapia. É por isso que, na antiga China, quando uma pessoa adoecia, deixava de pagar os seus terapeutas. Claro que é preciso cuidar também dos sintomas, mas a tarefa do terapeuta é levar a pessoa a um estado crônico de saúde. E se há o sintoma, trata-se então de cuidar através da escuta. E para os antigos há 3 órgãos da escuta. Os pés escutam a Pachamama, o mundo de baixo, o mundo da natureza. Os rins escutam a interioridade, o sangue. É uma expressão bíblica, cinge teus rins. E as orelhas escutam o grande pai, a grande mãe, o silêncio. E os intérpretes do silêncio, que são os anjos, arcanjos, etc. Então, são os 3 órgãos da escuta, que infelizmente, atualmente, nós não, na educação, não facilitamos que as pessoas aprendam a escutar com os pés, com os rins e com as orelhas. Mas escutar não é só ouvir, é também interpretar. Então o terapeuta é aquele hermeneuta, porque, como eu já disse, o sintoma não é ruim, é uma mensagem, é como um celular que toca. Você precisa escutar e interpretar. Senão vai continuar tocando e vai tocar em outros números. Então, a hermenêutica é aquilo que nos liberta. Nós não somos livres com relação àquilo que nos chega. Uma pandemia, por exemplo. Ninguém foi livre. O que nós somos, realmente, o que consiste a nossa liberdade, é aquilo que fazemos com o que nos chega. Isso solicita a interpretação. Então, o único sofrimento que é intolerável é aquele para o qual nós não temos nenhum sentido para dar.
é aquele que nós não interpretamos. Não extraímos a sua pluralidade de sentidos. Por isso ninguém destrói alguém que é capaz de interpretar. São testemunhos de campos de concentração. Pessoas num campo de concentração livres. Porque estão interpretando e porque estão no lugar do sujeito. Não se deixam levar no lugar simplesmente do objeto. Então a interpretação, ela é crucial numa terapia nesse sentido, que eu estou postulando telegraficamente com vocês. O terapeuta também é alguém capaz de abençoar. Abençoar é bem olhar e bem dizer. Jamais rotular o outro de doente. Ninguém é doente, a pessoa está doente. A doença é o momento de um processo. E a palavra tem uma função estruturante. Se a pessoa escuta, você é bipolar, você é obsessivo-compulsivo, você é obeso. Ninguém é obeso, ninguém é neurótico, a pessoa está. Nós apenas somos aquilo que não muda em nós. Nós apenas somos aquilo que é. Na tradição hindu se chama Sat Chit Ananda. Ser, consciência pura, bem-aventurança, beatitude. É isso que nós somos, essencialmente. Mas nós estamos, às vezes, traumatizados, doloridos, etc. Então, o terapeuta jamais rotula, ele abençoa. Ele sabe que seja lá com os trajes, com as dores, com os sofrimentos, que a pessoa está chegando e batendo na porta. É um filho unigênito da grande vida, uma filha unigênita da grande vida. Por isso que nas tradições, que ainda são iniciáticas, se utilizam gestos, por exemplo, namastê, namaskar. No Japão se inclina. Vocês já chegaram no consultório e um médico se inclinou? Ou um professor se inclinou? E por isso nós estamos tão perdidos. Namaskar, os deuses em mim se inclinam diante dos deuses em você. Salbona, Sikhona, te vejo, estou aqui. São formas de honrar a outra pessoa. E se vincular com o essencial. E aí escutar também o sofrimento, mas se vinculando a partir do sujeito para o sujeito. Porque a porta na qual você bate é aquela que vai se abrir. Se você bate só na porta do sintoma, do trauma, do pequeno, é isso que vai abrir, é isso que você vai encontrar. Mas se você bate na porta da nobreza, em algum momento ela vai se abrir. Essa é a ética da bênção. Uma pessoa capaz de abençoar é um terapeuta. E pode ser uma pessoa muito simples. Não se esqueçam que o primeiro crime na tradição hebraico-cristã, o primeiro ato terrorístico, são dois irmãos. Um se sente abençoado e caminha docemente sobre a terra. O outro não se sente abençoado. Ele compara, inveja, calcula. Caim mata Abel. E dentro de nós. Dentro de nós. O nosso pior mata o nosso melhor. Por isso que todas essas pessoas que estão trazendo sofrimento, guerra, sangue, horror ao mundo, são pessoas que não se sentem abençoadas. E não será amaldiçoando-os que seremos terapeutas. Por isso falamos de Jonas. A tarefa de abençoar. E se você não é capaz de abençoar, reconhecer, eu não sou capaz de abençoar. Não fazer de conta. Não se trata de uma hipocrisia. Se eu não sou capaz de abençoar, eu digo, bom, o meu coração ainda está fechado, mas em algum momento ele pode se abrir e você abençoa. Um terapeuta
Portanto, é alguém capaz de cuidar do ser, daquilo que não está doente, da escuta, da interpretação, da bênção. E eu sempre acrescento, o terapeuta é alguém capaz de sorrir. O sorriso é uma terapia essencial. Observe, você sorri e alguma coisa acontece. Você deixa de se levar a sério. Você sorri, o sorriso vem talvez de um evangelho de uma graça perdida e que nos diz que tudo passa, exceto o amor, exceto o ser. Então podemos sorrir, podemos sorrir. E é um sorriso que parte do ser. E é esse sorriso que tem uma certa magia. É o sorriso do Dalai Lama, é o sorriso de um curumim, é o sorriso da Maria, é o sorriso de Buda, é o sorriso de Cristo no lenho da cruz. É uma pena que não se vê Cristo sorrindo na cruz, porque Ele está sorrindo. É a cruz da ressurreição. Então, esse é o Siti. E nós democratizamos também a questão, eu dizia no início, mas não completei, porque o terapeuta clínico é uma categoria. Aí você precisa ter uma qualificação. Médico, psiquiatra, psicólogo, enfermeira, etc. Mas é o terapeuta social. Você utiliza todos esses princípios. É o educador terapeuta, é o sacerdote terapeuta, o engenheiro, o dentista. Aí você coloca todas as categorias de quem trabalha na ecologia social. E tem o terapeuta ambiental. Isso foi no Siti no Brasil, porque o Siti tem também na Europa, mas isso foi uma concepção nossa. Nós nos inspiramos na Organização Mundial de Saúde, que define saúde não como ausência de sintomas, e sim como a presença de um processo de bem-estar psicossomático, social, ambiental e espiritual. Gente, o ecológico e o espiritual foram acréscimos tardios, mas isso é a Organização Mundial da Saúde. Então, nós precisamos de um mutirão de saúde, porque o planeta inteiro está enfermo. Nesse sentido, o Siti se desdobrou também, é um movimento internacional, é uma rede, não tem uma estrutura, não é uma instituição, porque é Colégio Internacional dos Terapeutas, Siti. A Unipaz, como a Uniluz, é uma instituição porque certifica, porque é uma escola, porque é uma universidade. Mas o Siti não, o Siti é rede. Rede é transinstitucional. Não tem hierarquia, a não ser a antiguidade. Se respeita os mais antigos. Isso é uma lei do processo, das terapias sistêmicas. Então, nós temos no Brasil centenas de terapeutas, centenas de aspirantes. O termo é aspirantes. O Jean Villelu, como sacerdote, ele configurou um manual e nós já temos 30 anos, mais de 30 anos de Siti. 36 anos de Unipaz e 32 anos de Siti. No Brasil e, sobretudo, na Europa. Mas temos a Vera Kon, no Equador, uma terapeuta extraordinária, centenária. E, finalmente, do Siti, que brotou da Unipaz, de ambos brotaram o Festival Mundial da Paz. E aí eu presto meu tributo a Dulce Magalhães. Talvez algumas pessoas aqui tenham conhecido. Era uma maga das mandalas. E um ser extraordinário, um coração extraordinário. Ela partiu muito cedo, de uma forma muito abrupta. Mas ela fez o primeiro
Festival Mundial da Paz foi o evento mais importante, não me lembro mais que ano, lá em Floripa. Foi o evento mais importante online, porque isso é online. Realmente, já é online. A Unipaz está incorporada, o CIT é rede e o Festival Mundial da Paz é praticamente online. Aconteceram 3 versões e talvez acontecerão outras. Então, são desdobramentos da Unipaz. E que possa continuar engendrando outros frutos. Nós estamos agora implementando a Cátedra do Amor. Nós estamos há 1 ano e meio com um grupo parceiros e parceiras de muitos estados do Brasil, inclusive executivos, pessoas de diversas áreas, com a Unipaz. Nós já fizemos 2 encontros presenciais e estaremos no ano que vem, em abril, celebrando o centenário do nascimento do Pierre Vai, na Unipaz, da Granja do IP, matriz. Estaremos fazendo um congresso do amor, para se compreender essa palavra que foi a última que foi articulada, que a Sônia articulou no nosso final da manhã, que é algo que nós precisamos estudar, porque o amor é a tecnologia mais sofisticada de todos os universos. E para compreender um celular, dirigir um carro, você precisa estudar? Imagina, para aprender a amar. E é um absurdo que ninguém aprende a amar nas escolas. Não existe isso, porque se pensa nessa esquizofrenia engendrada por bons motivos na época, no século XVII, pelo racionalismo científico. Houve uma cisão entre o objeto e o sujeito, entre a razão e o coração, entre a sensação e a intuição, entre o masculino e o feminino, entre a espada e o graal, entre o conhecimento e o amor. Então é como se tivesse 2 tipos de seres humanos. Aqueles que vivem no mundo profano, são técnicos, cientistas, filósofos, e os que são do mundo do amor, do sagrado, do espírito. Gente, isso é algo que as gerações, num futuro breve e mais saudáveis, não vão acreditar, que nós ficamos séculos nessa cisão entre o sujeito e o objeto, entre o conhecimento e o amor. Então, são desdobramentos que vão surgindo, né? Como eu percebo, hoje mesmo eu estava caminhando aqui, vendo uma outra construção ali, nem sei, é impressionante aqui, né? Nesse espaço, como se multiplica cada vez que a gente vem, encontra algo novo, né? Então, da mesma forma, eu creio que a Unipaz, do seu modo. Quando será o Congresso do Amor? Abril de 2024. Vocês vão ter notícias. Você se referiu a essa egrégora, né, que tem a Unipaz, né, que tem a Uniluz também, eu vou passar isso para a Sônia, né, que é algo que atua independentemente da pessoa, né? A pessoa canaliza através da egrégora ou não, né? Eu acho interessante você falar isso, porque a Sônia sempre se refere a Nazaré. Ela fala, Nazaré sabe disso, Nazaré fará isso, isso sempre acontece, Nazaré saberá resolver isso, né? Então a Sônia fala dessa entidade, você sabe que você fala assim, né? Você sabe, tá bom. Então, a Sônia se refere como se houvesse, como se Nazaré fosse portadora assim, de uma providência divina que sempre atua, né? Sempre atua, né? E ela fica nessa posição assim, completamente pacificada, assim, apesar das turbulências e tal. Então eu queria que você falasse dessa coisa abstrata que é Nazaré. O que é Nazaré que você fala? Eu quero conhecer, eu quero saber o que é isso. Nazaré é isso que é. Você está diante de Nazaré, é isso que é.
Mas, Sônia, O que mais? fala dessa confiança que você tem, porque você confia em alguma coisa e você... Mas há histórias, a gente pode contar histórias. Então, é isso que eu quero que você... É para isso que você está aqui. A única coisa que a gente pode fazer, claro, entendeu? É contar histórias, é a única coisa. Tá bom. Não há outra saída. Se a gente abre a boca, se a gente está semanticamente se expressando, se a gente está falando de qualquer coisa que seja, a gente está contando uma história. O ser humano abriu a boca, ele pode escutar porque vai vir uma história. Isso é sempre uma história. Vamos ver. Eu acho interessante assim essa pergunta, né? E me dá conta de que isso é assim, né? Às vezes eu sei que a gente tem que se expressar assim semanticamente dizendo Nazaré uniluz, né? Às vezes a gente tem que encontrar uma forma também de definir universidade ou de dizer por que a gente acha que a gente é uma universidade, né? Você podia aproveitar depois e falar por que a gente acha que é uma universidade, né? Tá. Complemento. Porque sempre, né, existe essa necessidade de que se conte uma história, né? Então, quando alguém faz uma pergunta, eu acho que, né, quando a gente faz uma pergunta, quando humanamente fazemos uma pergunta, eu acho que a gente quer ouvir uma história, né? Pode ser até que a gente já saiba, né? Mas pode ser que a gente não sabe que sabe, né? E quando essas coisas acontecem, a gente quer ouvir uma história, né? E para mim, vamos dizer assim, a experiência disso que eu chamo Nazaré, né, foi se construindo com, talvez, o que a gente possa dizer assim, a construção do próprio ser, né? Como se há uma coincidência de, vamos dizer assim, de você testemunhar alguma coisa sendo, e o sendo dessa coisa tem a ver com o seu sendo também, ou seja, você está aprendendo a ser, coisas acontecem, e essas coisas acontecem e permite que você também seja, né? Então eu vejo Nazaré dessa forma, assim, eu vejo que cada coisa que eu fui vivendo e eu fui observando na medida em que eu estava colocada, né, para viver, né, a aparente experiência de viver, né, eu vi talvez isso se formando, isso se formatando, né? E eu posso falar de um jeito agora mais concreto, mais formal, eu posso trazer alguma coisa mais factual, né? Acho que vou dar um exemplo assim, mais factual. E que no fundo, sutilmente faz essa construção, ou possibilita essa construção, né, dessa entidade, ou dessa egrégora, como você está falando, ou disso que, né, eu de vez em quando chamo de Nazaré, né? Então, no contexto de você ser, por exemplo, um buscador, uma buscadora, né, há uma energia investida muito, muito grande, quando essa busca realmente ela é definitiva, né? Porque às vezes a gente busca um pouquinho e para, depois busca um pouquinho e para, busca um pouquinho e para, né? Mas quando, né, acontece, porque acontece, né? Não é uma coisa assim também que ninguém vai fabricar, entendeu? Obrigar, é uma coisa que acontece por si mesma, né? Então, quando essa, vamos dizer assim, essa força, né, que existe na entidade humana de realmente buscar, né, vamos dizer que é buscar a verdade, embora a palavra verdade seja muito perigosa, é uma palavra perigosíssima, né? Mas aqui, na intimidade desse grupo, vamos usar verdade sem medo, né? Sem a gente se sentir ameaçado, né? Então, acho que quando você está, né, na verdade, o que você quer é a verdade, o que você está buscando é a verdade, isso é o seu anseio, isso é o que você mais aspira, né? É a sua grande indagação. Se coincidir de você estar fazendo isso junto com outros, né, que também estão fazendo a mesma coisa, né? Se você fizer isso de um jeito em que parece que tudo está conspirando a favor, talvez surja esse sentimento, esse dar-se conta de que alguma coisa dessa natureza está sendo criada, né? Alguma coisa está surgindo, alguma coisa está aparecendo, alguma coisa está vindo para ser, né?
Então, nesse contexto, assim, né, dito dessa forma, que parece meio abstrato, acontece uma coisa do tipo assim, tudo bem, você está construindo uma casa, você está construindo um centro comunitário, né? E aí você está diante da ideia que diz assim, você está diante de uma ideia que é uma ideia assim de que você está sempre sendo suprido. Você está diante, vamos dizer assim, de uma experiência na qual você não está ligado na falta, né? Ou seja, o que você tem é abundante. Então, se você tem um piso e uma mesa, nesse momento, o piso e a mesa é tudo que você tem e isso é abundante, né? Ou seja, a mesa vai servir para, naquele momento, para você colocar as coisas que precisam ser colocadas sobre ela e o piso vai estar ali para você pisar nele, né, de uma forma sustentável, né? E de repente você começa a perceber que dessa natureza de você estar presente no que é abundante, facilmente vem o carpete para forrar o piso, né? E aí chegou o carpete. Facilmente vem as cadeiras para ficarem no entorno da mesa, né? Então vamos dizer assim, eu acho que quando acontece desse jeito, quando acontece dessa forma natural de ir fluindo a partir, né, talvez de uma, não sei que nome dá para isso, né, talvez o quê? A partir de um dar-se conta, né, vamos dizer assim, desse sentimento de abundância e não de falta, né, você começa a perceber uma realidade acontecendo, né, você começa a ver, vamos dizer assim, o rio fluindo, né? Você começa a ver as coisas acontecendo por si mesmas, você começa a perceber que a única coisa que você tem que fazer, na verdade, é ser com isso, é ser, né, nesse fluxo e colocar aí, mesmo sem saber como, porque às vezes, vamos dizer assim, esse dar-se conta tem a aparência de se colocar numa posterioridade, né? Mas isso está naquele momento, o único momento em que é possível ser possível, aquilo está acontecendo, aquilo está sendo daquele jeito. Então isso vai dando para você uma sensação de que isso, Nazaré, ou o campo, ou uma egrégora, ou Unipaz, ou, né, qualquer coisa que tenha vida, de repente tenha um nome, ou exista, e você se refere a isso porque você viu o desdobramento disso acontecendo, né, de uma forma real, autêntica, né, e por aí vai, né. Então, assim, Nazaré assim, fez com que eu testemunhasse uma série de experiências, né, que foram transformando a minha percepção, né, existencial, foi mudando a qualidade, vamos dizer assim, de eu olhar para a vida até o momento de eu me lançar na experiência. Até eu estar dentro da experiência, vamos dizer, eu não tinha essa, né, essa percepção. E as coisas, da maneira como elas foram acontecendo, se desdobrando, né, com todos os conteúdos, que a gente pode dizer, tem conteúdo? Sim, tem muito conteúdo, tem muita palavra, tem texto, tem experiências, tem relacionamentos, tem muita coisa, entendeu, participando de tudo isso, né? Mas o que eu acho que o que fica, na verdade, assim, talvez essa busca, né, da verdade, o que é a verdade, né? Isso muito intimamente, muito intimamente, sem correr o risco de dizer a palavra aí, escorregar, né? Ou não ser compreendido, ou criar a maior confusão do mundo, né? A verdade é uma terra sem caminho, né? Truth is a pathless land, foi o que disse o Krishnamurti, né? A verdade é uma terra sem caminhos, né? Não há caminhos. Mesmo que você esteja nessa situação, vamos dizer assim, de correr esse risco, você sabe que você não pode escapar disso. Você sabe que é isso que, né, é a única... Se precisar de uma motivação, que nem sempre é necessário, mas se precisar, essa é a motivação. E acho que se isso estiver presente, né, se você se colocar num laboratório de experiência para viver isso com a melhor qualidade de atenção que você puder, né, porque a gente também, né, vacila e oscila muito, né, no processo de estar prestando atenção a isso, né,
Eu acho que aí vai te dando talvez essa noção de dizer essas frases que você diz. Em Nazaré, o Nazaré, ou seja, vem desse campo experiencial, vem desse campo, entendeu? Em que você começa a viver e a testemunhar uma série de eventos que vão dando talvez o quê? Não sei, uma autoconfiança para você dizer o nome, para você chamar o nome, ou para você fluir junto com isso, ou você se colocar num campo de fruição, né, de fluência, de se deixar ir com aquilo que está se apresentando. Eu acho que muitas experiências, eu falo até onde eu sei, de Nazaré, dessa Nazaré, né, corroboram essa confiança que a gente pode depositar. Esse sentimento de abundância que você sempre traz, né, nas nossas reuniões e tal, essa confiança na abundância. Eu cito, por exemplo, a história do labirinto. Né? Nós, a turma 1 da Transpessoal, resolvemos todos em conjunto fazer um labirinto. Ali a Beatriz desenhou o labirinto, adaptou o labirinto da Catedral de Chartres a essa nossa realidade, a esse terreno, a dimensão do terreno. Né? Nós fizemos o labirinto, desenhamos, desenhou no papelão, nós colocamos, plotamos no terreno, o Adilson e o pessoal cortou o terreno, tornou plano e tal, mas chegou um momento, por exemplo, né, além de tudo ter acontecido como uma espécie, nós podemos ler como se fosse um milagre, né, porque é uma coisa que se nós pensássemos, se nós tivéssemos planejado muito, que iríamos fazer isso um dia, a gente criaria dificuldades que o próprio planejamento engendraria, né? A ideia de planejar, de não correr risco, de não haver erros e tal, poderia gerar uma estagnação do processo. Mas nós enlouquecemos, né? Essa loucura santa, né? Nós resolvemos fazer e foi feito tudo isso. Todo mundo participou, teve um grande mutirão. Você estava lá, né, Bruno? O Bruno estava nesse mutirão. Não, você não. Acho que não tem ninguém aqui agora, por coincidência, que estava nesse mutirão da Uniluz. Mas o que eu quero relatar, nessa questão da abundância, é que, depois de feito tudo isso, faltava um muro, porque foi cortado o barranco e tornado plano a parte de baixo, né? Então, essa parte do barranco, se mantivesse enquanto barranco de terra, a erosão faria com que tudo caísse depois que nós terminamos, né, de fazer o labirinto, de desenhar no solo e tal. E tem 1000 histórias para contar desse labirinto, porque é uma sucessão de sincronicidades e de acontecimentos impressionantes. Impressionantes. Mas essa última que eu vou contar, acho que testemunha o que você gosta de apreciar em Nazaré, né? Que é o seguinte, faltava fazer um muro, fazer alguma coisa ali, e não tinha dinheiro para fazer. Né? Na verdade, precisava de dinheiro, precisava fazer um muro de pedra, precisava... Vocês conhecem, tem um muro de pedra lá no fundo, onde é o barranco. Né? Nesse mesmo dia, né, é que nós estávamos preocupados, como é que nós vamos deixar esse barranco aí, porque vai haver erosão, vai ser cortado. Alguém liga para o Davi. O Davi é uma figura essencial aqui, porque ele está sempre fazendo, ele cuida das obras, ele faz tudo que está aqui. No dia que o Davi sair daqui, eu não sei o que acontece, porque ele vai cuidando de tudo. E ligaram para o Davi e disseram o seguinte, olha, de uma empresa que corta pedras, né? Uma mineradora, né? Aí ligaram da mineradora e falaram, olha o seguinte, nós recebemos uma encomenda de entregar a pedra não sei aonde, né? O caminhão está cheio de pedra e no meio do caminho o comprador desistiu da compra. Nós não temos aonde colocar essas pedras, não vamos voltar para a pedreira com as pedras. O senhor saberia, se eu tenho interesse, Unilu? Então, esse muro de pedras foi feito por Nazaré, né? Que é isso que você gosta de chamar de Nazaré, né? Foi feito por Nazaré. E a gente entende que quando a gente está no fluxo, né? Quando a gente está envolvido, enlouquecido no bom sentido, quando está enlouquecido completamente por um fazer, por uma coisa, as coisas, né, se realizam. Alguém que está com um caminhão de pedra emperrado num lugar, ele acha.
Claro. Entendeu? Onde você estiver. Exatamente. Nessa, vamos dizer assim, se essa é a condição na qual se está existindo, ou seja, se você está, né, fluindo com a existência, né, se há esse acordo, né, de simples fluência, né, de ser o que é, né, então o caminhão de pedra te acha, entendeu? Para você fazer o muro que estava faltando. Claro, claro. Né? E Nazaré, para mim, foram centenas de exemplos disso ao longo dos 7 anos que eu morei aqui. De coisinhas simples, eu vou dar um exemplo bem simples, assim, de coisinhas simples do tipo, de você olhar assim para a sua perna e dizer assim, nossa, eu estou precisando providenciar um depilador para a perna, né? E você está trabalhando no dia e de repente uma pessoa vem subindo, um participante daquele final de semana, né, vem, sobe, te abraça e te dá um saquinho, assim como se fosse te dar um presente, né? E lá dentro tinha aparelhinhos, né? Então, assim, o universo não tem preconceito. Se você precisar de depilar a perna, o universo pode providenciar uma coisa assim, entendeu? Depilar a perna. O universo não tem preconceito. E esse é um exemplinho, assim, entendeu? Eu vi tantos outros, assim, no processo de fazer, em 3 anos e meio, basicamente as construções que estavam aqui, né? Então, quando você é jogado nisso, quando você entra na dispensação dessa experiência, aí você vê Nazaré surgindo, então você vê a entidade surgindo, você vê isso que você está chamando, né? Então, às vezes eu chamo de luz, porque é o nome mais atual, mais moderno, né? Mais contemporâneo, né? Mas para mim vai ser sempre Nazaré, entendeu? Sim. Quando eu estiver relaxada, assim, mais distraída, vai ser Nazaré. Como quando ontem, né, eu pedi para você falar, que o Roberto tinha falado de Krishnamurti, e pedi para você falar, ela estava com um livrinho do Krishnamurti aqui, foi alguma coisa que eu não sei de onde... Pois é, não, desde lá de casa eu estava saindo, aí eu olhei para a mesa, estava o livro de Krishnamurti, aí eu peguei, pronto. E eu desci com ele, entendeu? Sem saber, né? Então isso é Nazaré, isso é a vida, né? É a vida inteligente, a vida amorosa, a vida em fluxo, né? E claro que nós somos convidados, vamos dizer assim, a aprender sobre isso, né? Ou seja, isso é, já que a gente não nasce pronto, em algum momento a gente precisa se colocar na aprendizagem, né? A gente precisa ser, né, o discípulo da vida, né? A gente precisa se colocar como discípulos da vida, né? No sentido, porque o sentido verdadeiro da palavra, inclusive quem diz isso é o Krishnamurti, né? A etimologia do discípulo é aprender, né? Disciplina é aprender. A palavra disciplina significa aprender. Então, quem é disciplinado é alguém que quer aprender, está disposto a aprender, está comprometido com o ato de aprender. E não o que a gente aprende normalmente, né? Não a disciplina militar ou a disciplina do controle, a disciplina do comando e controle, né? O sentido verdadeiro de disciplina é aquilo que pulsa em nós como a vontade de aprender, né? E a ciência clássica ocidental não tem como estabelecer uma metodologia de verificação disso que nós estamos falando, que é inverificável, né? E ela vira as costas para os fenômenos que são evidentemente existentes, né? Eu me lembro que eu estava dando uma palestra na PUC de Campinas, a Semana de Psicologia. Então me chamaram para fazer uma palestra sobre psicologia transpessoal. Devia ter chamado a Lia, que era muito mais especialista que eu, mas ela é tímida. Então eu fui falar sobre psicologia transpessoal e aí eu percebi que naquela plateia, que tinha umas 300 pessoas, mais ou menos, alguns que estavam lá porque queriam, a maioria porque era forçado pela universidade, que esse é um dos dramas da universidade, as pessoas não estão lá porque querem, né? Então, elas começaram a olhar para mim com certo desdém em relação às coisas que eu estava falando. Eu percebia que tinha uma certa ironia. O que é esse cara que está falando isso, né? Isso não faz sentido. Aí eu saquei aquilo, porque quando a gente está falando em público, a gente mais ou menos percebe o campo, qual é a demanda que tem, assim, né? E aí eu falei, eu vou dizer uma coisa. Eu falei, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu interrompi o que eu estava falando. Vou fazer uma pergunta para vocês. Imagina, 300 pessoas. Quem aqui
nunca teve a experiência de estar com muita vontade de falar com alguém querido, um amigo, e que não tocasse o telefone e fosse essa pessoa? Levanta a mão quem nunca teve essa experiência. Ninguém levantou a mão. Eu falei, repito a minha pergunta. Levante a mão. Eu quero saber se todos estão ouvindo. Quem nunca teve essa experiência? Ninguém levantou a mão. Eu falei, 100%. Isso significa o auge da estatística científica. Nenhum evento em ciência é 100%. Aqui aconteceu 100%, entendeu? Então, como é que nós podemos virar as costas para tamanha evidência? Para tamanha evidência. Então, é disso que nós estamos falando. Chegou esse tempo, né, Roberto, de a gente não virar mais as costas para o evidente, né? Porque é o momento da gente reconhecer, fazer o entrelaçamento entre ciência, arte, filosofia e tradição espiritual. É o momento é o momento da conjunção, de nós olharmos para a realidade de uma maneira holística, que é a Unipaz, que é a Uniluz, que é essa confiança, né, na providência, entre aspas, né, na egrégora, enfim. É isso, então. E talvez também, assim, a gente pode também, não sei, vou propor isso e a gente pode refletir se isso faz sentido ou não. A gente está, vamos assim, vivendo um momento em que isso que a gente chama de consciência, né, também esteja, de alguma forma, se ampliando, né? E na perspectiva humana, eu acho que a ampliação desse campo, né, consciencial seria o despertar para, vamos dizer assim, responder não mais a quem sou eu, mas responder ao o que é o eu, né? O que é isso que a gente chama de eu? E talvez isso já esteja acontecendo, muito antes de qualquer metodologia ou deliberação ou digamos assim, ou de qualquer provocação, né? Talvez a gente esteja caminhando na direção de experimentar, né? Talvez até as experiências cheguem até nós de uma forma não avisada ou não naturalmente convidada pelo próprio eu, né? E essas experiências podem chegar para desestruturar, né, essa arraigada percepção, né, que nós todos humanos temos do que seria essa entidade eu, né? E uma das razões que eu acho que isso já está acontecendo, a meu ver, para mim, né, na minha observação, é o fato da gente estar percebendo cada vez mais a senciência na natureza, a senciência em todos os seres da natureza, né? Coisas que talvez, ou seja, não coisas, mas um tipo de percepção, um tipo de dar-se conta que não estava tão presente talvez há 20, 30, 40, 50 anos atrás, né? E onde eu vejo isso? Eu vejo isso, por exemplo, hoje, né? No que vai sendo documentado, né, pelas próprias pessoas, na relação do humano com a natureza, né, através da própria natureza, através dos gatos da natureza, através dos cachorros da natureza, através dos cavalos da natureza, através das vacas da natureza, né, através das plantas da natureza, porque eu acho que cada vez mais a gente está percebendo o quanto há senciência em tudo isso, né? O quanto pode haver assim, de relacionamento, né, consciente nesses relacionamentos que a gente vai criando, né, e como há uma mudança nesse sentido, né, na nossa percepção. E eu diria assim, por exemplo, há 30, 40 anos atrás as pessoas colocavam os cachorros, vamos dizer assim, no quintal amarrados com uma corrente, né, enfim. Eu estou trazendo isso, inclusive, assim, com uma postura meio científica, não entendendo nada de ciência, né?
assim, para colocar em alguma pesquisa, para colocar em alguma estatística, colocar alguém que faz doutorado e que numa universidade, né, talvez olhar para isso como está o Sheldrake, como o Sheldrake está olhando, claro, né? o Sheldrake, claro. Então, assim, olhar para isso nesse sentido da ampliação consciencial que vai acontecendo, né? Porque o tempo todo você tem registros. Por exemplo, recentemente eu estava olhando assim, e são milhares dele, eu vou dar um exemplo de um, provavelmente todo mundo aqui já viu isso, né? Mas só para a gente contextualizar isso nessa nossa conversa aqui, né? Você vê um periquitinho desse tamanho assim, aí o cara tá lá em cima de um pratinho assim que soa, né? Aí ele faz assim, tá, 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 tá. Aí o periquitinho faz com o biquinho, tá, 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 tá. Aí ele faz de novo, tá, 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 tá. Aí o periquitinho faz com a cabeça. Não faz com o bico, faz com a cabeça, né? Aí depois ele faz de novo, tá, 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 tá. Aí o periquitinho vai lá e repete, tá, 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 tá. Então, assim, há senciência aí, né? Ou seja, aquele periquitinho está sendo visto por alguém, né? E está se relacionando com alguém de uma forma que há senciência ali, né? Ou seja, há uma resposta. Há uma resposta. Eu tenho certeza, eu já vivi isso com plantas, por exemplo, né? Ou seja, aqui como jardineira, de olhar para as plantas, né? E olhar para elas e, por exemplo, pensar, vamos dizer, pensar, né? Na planta florida ou nela florida, ou olhar para ela e talvez perguntar, né? E a flor, né? E a flor? E pouco tempo depois você chega lá e você vê que, olha os botãozinhos saindo, entendeu? Você vai dizer isso para alguém e dizer, né? Né? Você nem fala disso, né? Você fica para você mesmo, você nem comenta isso, né? Melhor nem falar. Você não fala, né? Ou você perceber assim, por exemplo, os cães, e eu digo isso porque tive um amor na minha vida, um grande amor, que foi uma companheira cachorrinha com quem eu convivi, né? E assim, a senciência dela era... Ou seja, ela não tinha uma comunicação semântica, ela não tinha palavras, né? Mas ela se comunicava com perfeição, através do entendimento que ela tinha da nossa relação, né? E quem quer que esteja desperto para ter uma relação senciente hoje com o cão, com o gato, com o cavalo, até com um animal selvagem, né? Vai perceber, né, isso. Então eu acho que há um avanço consciencial nesse sentido, né? Com certeza. Então tem um avanço incrível e que não havia. Por exemplo, eu quando era criança, eu lembro que o meu pai criava cachorro, né? Porque era o pai ou a mãe quem decidiam isso, né? E eu lembro deles amarrados no quintal, alguns assim meio ferozes, que comiam um panelão desse tamanho uma vez por dia, né? E nem sempre as crianças eram permitidas perto, porque eles eram cães de guarda, porque a casa era terra, era jardim, etc. e tal, então tinha que ter os cães ali, né? Então, assim, há realmente uma grande transformação, né? E, independentemente do que esteja acontecendo, eu acho que isso reflete, né, uma ampliação consciencial, né, no campo da humanidade, ou seja, na própria existência da humanidade. Você tá colocando uma questão que para mim é essencial hoje, né, no meu pensamento, na minha reflexão. É o que é essencial. Eu concordo com o Rupert Sheldrake quando ele diz: se há algo que é preciso hoje pesquisar, é como é que os cães sabem que seus donos estão voltando para casa, mesmo que estejam privados dos sentidos mais imediatos, como olfato, audição, etc. Eu vou contar uma historinha também, eu vou contar agora também, porque é importantíssimo. Porque está no foco das coisas que eu amo pensar e que tudo que você está falando agora é muito significativo, a ciência, né? Um dia eu abri, faz 2 anos atrás, eu abri a porta da varanda da minha casa e tinha um serzinho vivo no chão, muito pequenininho assim, no chão. Eu cheguei perto e constatei que era um beija-flor. Era um beija-flor. Como é que ele está aqui? Que era um filhote ainda com plumagem e formação. Aí eu, naturalmente, olhei para cima, ele deve ter caído na vertical, ele não está voando, né? E de fato tinha um ninho de beija-flor lá nos caibros
do telhado, que eu nunca tinha percebido, né? Porque o beija-flor faz uma coisa minúscula e às vezes se você não está vendo, ele é muito sutil. E aí eu chamei a Lia, peguei o bicho na mão, achei o ninho, era muito alto, aí eu e a Lia pegamos a mesa da sala, pusemos na varanda, pusemos uma cadeira em cima da mesa da sala, subimos, e a Lia colocou no ninho. E ao colocar no ninho, né, Lia, a Lia descobriu que tinha um outro, o irmão dele estava lá. Então a Lia pôs, passou 20 minutos, ele caiu de novo. Só que a Lia já tinha posto nessa mesa um acolchoado, ele caiu no acolchoado, né, na segunda vez. E aí tentamos, a Lia foi lá e pôs a segunda vez, e ele caiu. Caiu de novo. Então, nós chegamos à conclusão, né? Isso é o seguinte, quando isso acontece para um ser humano, é um sinal de que você tem que responder a isso, você é responsável, né? Alguma coisa tem que ser feita, porque você vai dizer o quê? Deixa morrer? Né? Não, você vai tentar fazer com que a coisa se conserte, né? Eu vou ser vou reduzir muito, porque essa história é longa e é incrível. Porque nós iríamos viajar, a Lia e eu, alguns dias depois, né? Ir para uma viagem na Mantiqueira, onde a gente tem um projeto lá de uma ecovila, tem uma opção de coisa. E eu liguei para um amigo veterinário, que ele é um veterinário da Unicamp, cuida de vida selvagem. Eu contei para ele, ele falou, olha, Toné, vai ser muito difícil você salvar a vida nesse estado de imaturidade, um filhote muito... Você não vai conseguir salvar, mas você pode tentar. Eu falei, mas como? Você que conhece tudo? Ele falou, você tem que dar pólen para ele. Mas eu falei, onde é que eu vou arrumar pólen? Ele falou, vem na minha casa que eu tenho pólen, entendeu? Eu tenho um vidro de pólen, eu dou pólen, você vai misturar na água, você e a Lia. Então, aí nós começamos a fazer pólen, põe no biquinho dele, faz uma massinha lá, fui comprar um líquido especial e tudo, e viajamos com ele. Ah, o irmão... Mas é incrível isso. Aí o irmão dele, né, anoiteceu, eu pensei, a mãe vai voltar, o irmão está salvo, né? A mãe não voltou. Não caiu, a mãe não voltou. Aí nós resolvemos pegar o outro. Aí pegamos, se a mãe não veio até de noite, beija-flor precisa comer a cada 15 minutos, ele não pode, tinha ficado muito tempo sem comer, né? A gente pegou, ele já estava meio geladinho, aí a Lia fez um ninho para os dois, pusemos os dois, viajamos com os dois, tendo que alimentar a cada 15 minutos na viagem, parar o carro e tal. Fomos na Mantiqueira, eles foram lá viajar na Alta da Mantiqueira, voltamos com os dois vivos, esse que estava mais friozinho morreu depois, porque ele já estava muito debilitado, o outro, debilitado, né? O outro voltou, né, ficou e sobreviveu, e muito bem. Eu vou encurtar porque é uma história incrível de ciência. É isso que eu quero chegar lá. Nós descobrimos que era uma fêmea, né? Consultamos um livro de beija-flor de uma fêmea. A Lia deu o nome de Bibi para a fêmea. E aí a gente começou a alimentar, a Bibi foi aprendendo a voar, a gente soltou, mas a intenção era devolver para a natureza. Criamos, devolvemos. Na primeira tentativa, nós soltamos a Bibi assim, com dor no coração, porque já fazia meses que a gente tinha criado, ela estava esperta, ela ficava... Primeira vez que nós soltamos, um beija-flor maior foi lá e pá, bateu nela, jogou ela no chão, atacou, que é territorial, né? Porque é um animal territorial. Aí nós recuperamos, enfim, tentamos soltar de novo, caiu uma chuva, ela ficou ensopada, a Bibi, quase morreu. E aí nós entendemos que ela não tinha aprendido a sobreviver na natureza. Bom, enfim, ela conviveu com a gente, né? Muito tempo, né, Lia? Muito tempo, eu nem sei mais quanto. Eu cortei um pedaço de uma pitangueira, instalei dentro do meu escritório. Então tinha uma árvore no escritório e a Bibi morava. Às vezes eu estava fazendo live, alguma coisa, a Bibi vinha aqui. Eu tirava ela daqui e tal. E ela vinha... Aí eu só quero que vocês entendam o seguinte, porque foi uma experiência que eu não consigo, assim, vocês têm que acreditar, porque, né, vocês não têm outra condição, é acreditar, né? Vocês têm que ter alguma razão para acreditar, se vocês quiserem, que é verdade o que eu vou dizer. É assim. Ah, é? O veterinário falou, a partir de uma certa idade, ela vai se alimentar
de mosquitinhos. Então vocês têm que deixar uma panela com fruta, pedaço de mamão, casca de mamão, tomate e tal, e encher de mosquito, tampa a panela, e aí você leva para ela. E aí ela começou, a Bibi, a aprender que quando eu abria a porta do escritório, né, eu estava com a panela na mão, ela vinha aqui na panela, e é muito incrível, ela não vinha em qualquer lugar da panela. Ela vinha com o bico entre a própria panela e a tampa. Ela queria que eu abrisse a tampa. Então, eu abria a tampa, ela comia um monte de mosquitos, aí eu fazia assim, ela sentava na minha mão, e a Lia entrava. A Lia não podia entrar com um vestido florido, porque ela ficava... Aí, o seguinte, na tentativa de soltar, nós percebemos que não ia dar certo, ela ia sempre morrer, porque aconteceu, teve várias histórias, a gente tentava, vai embora, Bibi, vai para a vida, vai viver, mas ela voltava, porque ela aprendeu a beber numa seringuinha de injeção, que a Lia desenhou, cortou uma flor de plástico na ponta, a Lia não podia andar com essa florzinha, que a Bibi vinha na flor, onde a Lia estivesse, entendeu? A Lia sentava na varanda, a Bibi vinha. Agora, o máximo foi o seguinte, eu construí uma gaiola para ela. Por que gaiola? Porque a gente percebia que se ela soltasse ela ia morrer, teria que chegar nós estávamos procurando alguma instituição que acolhesse beija-flores, talvez um jardim de beija-flores e tal. Até esse dia a gente falou, vamos cuidar dela, ela não pode ser solta, ela não sabe mais sobreviver, né? Só que no fim do dia no escritório, para não ter que ficar com a porta do escritório sempre fechada, eu montei uma gaiola lá, uma gaiola improvisada, que tinha uma portinha. Eu chegava no fim do dia e falava, Bibi, eu fazia assim, para a gaiola. Ela, pum, sentava na gaiola e eu fechava a porta. Um bicho desse tamanho, assim. Vocês entendem isso aí? É uma coisa inacreditável. É inacreditável. Ela piava de uma maneira quando era Lia, piava de outra maneira quando era eu que entrava. Eu nunca imaginei que um beija-flor daquele tamanho pudesse ter uma relação senciente, consciente, sei lá o quê. Porque tinha um reconhecimento, ela reconhecia as coisas, ela compreendia certas coisas, né? Então, esse mistério que aconteceu, o fato da gente acolher isso, foi uma... Para mim, eu compreendi, cheguei mais perto, talvez, do inominável, disso que a gente pode chamar de Deus, né? A gente compreendeu tanta coisa que eu não sei dizer. A gente compreendeu, assim, uma inteligência que perpassa tudo, um plasma inteligente que acolhe tudo, que conecta tudo, né? E a gente fica com um sentimento de nós não podemos deixar escapar pelos vãos dos dedos a oportunidade de compreender isso. De compreender isso, porque será que nós vamos conseguir acabar com tudo, né? Nós vamos exterminar a vida na Terra, vamos exterminar a humanidade, né? Sem conversar com as baleias, com os golfinhos, com os cetáceos, né? Que tem uma demonstração de inteligência superior, porque a gente sempre pensa em inteligência no nosso modelo de inteligência. A gente exige que a manifestação da inteligência no mundo animal seja semelhante à nossa. Esse é o nosso primeiro equívoco, né? Porque os golfinhos já demonstraram ter uma inteligência, gostei que você citou, Roberto, os golfinhos. Eu sou muito ligado nessa ideia, que nós temos que ter tempo ainda de aprender com as baleias. Nós precisamos segurar o tempo, não exterminar antes de entender o que as baleias têm para nos dizer. Antes que a gente perca essa compreensão que você está chamando, você está evocando isso maravilhosamente. Quer dizer, é uma evolução da consciência, a percepção da senciência das plantas, dos animais, assim, é uma coisa evidente isso. E isso pode significar também menos, vamos dizer assim, a gente saindo, vamos dizer assim, de um antropomorfismo muito, vamos dizer assim, radical, né? A gente sair talvez
dessa vida tão centrada no próprio eu, né? Ou seja, da gente começar a perceber, né, o que de verdade é isso, né? O que é isso?